Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos começar a introduzir uma das distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas, provavelmente uma das mais importantes da estatística, que é a chamada distribuição normal, tá certo? A distribuição normal de probabilidades. Então neste vídeo, né, nós vamos introduzir apenas noções preliminares, para que vocês tenham uma ideia de como que se pode trabalhar com essa distribuição de probabilidade. Bom, nós vamos utilizar como questão motivadora o peso de frangos ao abate, né? Ou seja, determinados criador, né, tem o seu método de criação, o seu sistema produtivo, né, com todos os cuidados, às vezes com a ambiência, com a nutrição do animal, a linhagem, etc. E eles estão produzindo, né, digamos assim, com a mesma linhagem, frangos. E nós vamos tentar observar a variável peso do frango, tá certo? Então nós simulamos aqui uma situação em que nós estamos com 4 produtores e desses 4 produtores, cada um tem a sua metodologia de trabalho. O primeiro produtor tem, eu vou chamar aqui de método 1, o segundo de método 2 e assim por diante. E nós observamos o peso ao final do sistema produtivo, né? Ou seja, o peso ao abate do frango, em quilogramas para cada um desses produtores. Nós observamos 1000 frangos para cada um dos produtores, ok? E na observação desses 1000 frangos, eu estou colocando aqui apenas a primeira janela, ou seja, nós estamos observando apenas os primeiros pesos. Então nós observamos aqui, por exemplo, para o método 1, né, do primeiro produtor aqui, um frango teve 2,14 kg, o outro 2,31, o outro 2,78, um frango de 1,5 kg aproximadamente. E você observa aqui os valores. Mas existem 1000 valores como esse, né? A mesma coisa para o método 2, para o método 3, para o método 4. Então nós estamos vendo apenas a primeira janela. Bom, o que acontece, pessoal? A primeira coisa que a gente se pergunta é por que se os frangos, nesse caso, são criados pelo mesmo sistema produtivo, com os mesmos cuidados, no mesmo ambiente, são provenientes do mesmo incubatório, né, dos pintinhos. Todos, quando chegam à granja, são praticamente clones um do outro. Por que que esses pesos, ao final do sistema produtivo, são diferentes, né? Então a primeira indagação é essa. E a resposta é a seguinte: é que o peso de um animal na fase adulta, por uma série de fatores biológicos, de ambiência, de tratamento deles durante o período de criação, por toda essa série de fatores, esse peso é razoável a gente considerar que ele é uma variável aleatória. Ou seja, né, é um valor que a priori é difícil de se determinar. Ele vai ter um comportamento aleatório, tanto por um fator de ambiência como por um fator biológico, tá certo? Ou seja, mesmo que todos tenham exatamente os mesmos cuidados, sempre vai ter um franguinho com peso um pouco diferente do outro, tá, ok? Então, nesse sistema é que nós queremos implementar aqui as análises estatísticas. Por quê? Porque os animais eles vão ter pesos, nesse caso aqui o exemplo é com peso, diferentes ao final do sistema produtivo, e esse peso é uma variável aleatória, ou seja, é algo que não dá para você dizer com certeza que aquele animal vai ter aquele peso ao final do sistema produtivo. Entretanto, a resposta que a gente está sempre querendo fazer é: numa variável aleatória, é possível trabalhar com previsões? É possível medir possibilidades em variáveis aleatórias? Num fenômeno que é aleatório, dá para eu ter alguma ideia do que vai acontecer? E a resposta é sim, tá certo? O fato do fenômeno ser aleatório não significa dizer que nós não conseguimos ter informações razoáveis sobre esse sistema. Claro que você não pode dizer deterministicamente, ou seja, você não pode fazer uma afirmação com 100% de certeza, porque aí nesse sistema seria um sistema determinístico. A coisa vai acontecer e pronto. Tá? Então você dificilmente vai pegar um pintinho no começo do sistema produtivo e vai dizer, olha, esse pintinho no final do sistema produtivo ele vai ter 2,5 kg. Você não vai acertar isso provavelmente, de certeza, a não ser que seja um bom chute.
ok? Porque o resultado dessa variável, peso desse animal, é considerado uma variável aleatória. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente quer fazer é, a gente quer descrever o peso da ave, não necessariamente um a um, tá certo? Porque é muito difícil você fazer uma análise, né, um a um de cada animal. A gente quer descrever a variável em si, e não o peso de um animal específico. Nós queremos descrever o seguinte: qual é o comportamento da variável peso desta ave, se esta ave é criada nesse processo produtivo, nessa região, com essa temperatura, com esse ambiente, com essa ração. E com todos os cuidados colocados no sistema produtivo. Então, qual o comportamento desse aleatório? Tá certo? É isso que nós queremos descrever. Observe de primeira mão que a variável peso aqui, ela é uma variável aleatória contínua, ok? Bom, então vamos para isso, vamos pegar, foram observados aqui 1.000 franguinhos que foram trabalhados, que foram cuidados de acordo com a metodologia 1, 1.000 que foram cuidados com a metodologia 2, 3 e 4 e assim por diante, e os pesos finais desses animais estão aqui. Aqui ó, a gente colocou a janela só dos primeiros pesos. Nós vamos plotar então aqui agora um gráfico para ajudar a visualizar o peso dos 1.000 frangos, tá certo? Que é o histograma e depois o box plot, só para a gente fazer uma pequena análise. Então, agora nós traçamos aqui o histograma, que é aquele gráfico que tenta dar a medida do comportamento da variável aleatória para os frangos que foram trabalhados com as 4 metodologias. E nós podemos observar que existem algumas diferenças. Eu tive cuidado aqui, toda vez que você fazer um gráfico, tem que ter esse cuidado quando você quer comparar coisas graficamente. Nós deixamos a escala aqui ó, no Y de 0 a 2 e em todo de 0 a 2, porque se você não tomar cuidado com isso, você pode ter uma interpretação totalmente equivocada. Fizemos isso também aqui no eixo X, no eixo da tabicista. Tá? Todos estão de 0 a 4, que é para exatamente você conseguir perceber as diferenças que existem nos sistemas. Então, a primeira coisa que a gente observa, pessoal, vamos observar o método 1 e o método 2. Ó. Existe diferença de comportamento, correto? Observando esse primeiro histograma, a gente observa, primeiro, que o peso médio deve ser um valor aqui compreendido entre 2,3 e 2,4 mais ou menos. Né? Os dados têm uma distribuição relativamente simétrica, mas existe uma variabilidade bem maior nesses dados, tá certo? O que significa isso? Significa que você observa coisas com mais frequência longe da média. Agora, quando você vem para o método 2, você observa que a média, que é o centro mais ou menos desse histograma, ainda é bem parecida com a média desse, porém, a maioria, ou se não quase todos os frangos, estão nessa região, que é bem menor. Significa que, nesse método 2, o sistema produtivo deve ter uma variabilidade menor do peso das aves. E isso, obviamente, para o produtor é interessante. Por quê? Porque ele quer chegar ao final do experimento e dizer, olha, o meu peso da minha ave é tanto e não quer errar tanto nessa afirmação, tá certo? Quer que os valores fiquem perto do peso que ele estiver estimando. Então, se vocês observarem aqui, ó, a maioria está perto aqui de 2 quilos, acima de 2 quilos, né, até 2 quilos e 700 gramas. E então a gente pode já de antemão observar que esse método 2 aqui, ó, o sistema produtivo feito pelo método 2, está apresentando peso médio das aves similar ao do primeiro método, mas com variabilidade bem menor. E isso é mais interessante. Quando a gente observa agora o método 3, ele é bem parecido com o método 1 em termos de dispersão, correto? Só que a média ainda é menor. Observe que o valor médio deve estar mais ou menos por aqui, em torno de 1,7, 1,8. Mas existe uma dispersão alta dos dados. Quando você tem uma dispersão alta, de repente você vai ter um frango com peso muito grande, outro com peso muito pequenininho, isso acontecendo com muita frequência. Obviamente, isso normalmente não é interessante para o produtor. Então você tem aqui uma média de peso menor e ainda uma dispersão maior. Esse método, né, 3, digamos assim, comparado com os anteriores, ele está sendo pior, porque além de apresentar uma média baixa, apresenta uma dispersão alta. Quando a gente observa o método 4, ele é bem parecido com o método 2, né, só que a média é menor. Mas a dispersão, ou seja, existe uma concentração dos dados em torno dessa média. Tá, tudo bem, mas a nossa ideia não é só comparar, nesse caso, a ideia de média e dispersão, que no caso é a variância ou desvio padrão. É tentar encontrar uma curva matemática que represente este fenômeno, ok? Nós queremos uma única curva matemática que represente o peso das aves para cada metodologia. Então vamos observar isso ainda com o histograma.
Então, pessoal, nesses histogramas que nós acabamos de colocar, falar para vocês, nós colocamos aqui uma curva tracejada pontilhada, tentando modelar exatamente a simetria desses dados, ok? Então observe que essas curvas elas têm comportamentos diferentes, algumas são parecidas, mas todas têm um comportamento um pouco diferente da outra. De fato, a curva normal, a distribuição normal, ela vai ser uma função matemática, uma curva matemática, que vai representar para a gente o comportamento dos dados. Por isso que nós vamos chamar de função densidade de probabilidade. Ela vai nos dizer onde que os dados estão mais concentrados e de que forma esses dados estão mais concentrados. Tá? Então você observa aqui no método 2, os dados estão mais concentrados em torno de um valor aqui próximo de 2,3, 2,4, 2,3 e estão razoavelmente concentrados em torno desse valor. Ou seja, se você observar, acima de 3 kg você não vê nenhum frango. Abaixo de 1,5 kg, não tem nenhum frango abaixo de 1,5 kg, para falar a verdade. Então, quer dizer, com alta probabilidade, nesse sistema produtivo, você vai ter um animal com peso nessa região aqui, ó. Nessa região. À medida que você se distancia da média para a direita, vai ficando mais raro de ver um frango. À medida que você se distancia da média para a esquerda, é tão raro quanto para a direita. Ok? A mesma coisa acontece aqui, ó. A média é em torno de 2,3, 2,4. À medida que você se distancia dessa média, fica mais raro de você ver algum animal com aquele peso, tanto para a direita quanto para a esquerda. Só que neste caso, como a dispersão é maior, comparando o método 1 com o método 2, é mais provável você ver pesos mais longe da média no método 1 do que no método 2. Tá certo? E a mesma coisa aqui no método 3 e no método 4. Então, o que vai ser a curva normal? A curva normal vai ser essa curva que tem um formato de um sino, mas existem várias curvas com formato de sino, mas especificamente a distribuição normal ela vai ter uma fórmula matemática que nós vamos estar falando aqui para você já, tá ok? Mas basicamente, qual é a ideia da distribuição normal? É uma curva em formato de sino. Esta curva em formato de sino, ela vai nos dar o comportamento dos dados, ela tem uma simetria, né? E ela vai nos dar o comportamento dos dados, se os dados estão muito dispersos, se os dados estão mais dispersos, em torno do valor médio. E essa é a chamada distribuição normal de probabilidades, a distribuição provavelmente mais famosa da estatística.